Vamos pedir a ajuda de alguém para lembrar. Então, bem-vindos, né, à banca de defesa de tese de doutorado do Marcelo Beliles. Hoje, às 14 horas do dia 30 de julho de 2021, né, aqui com a participação dos membros externos, professora Marli, da Univille, que esteve presente na banca de qualificação do Marcelo, professora Gabriela Mager, da UDESC, né, nossa colega querida, que também já acompanha o Marcelo durante a graduação, né, Gabriela? E, então, é um prazer ter nesse momento aqui da defesa de doutorado, e a professora Berenice, né, professora do nosso programa de pós-graduação aqui da UFSC, que também esteve presente na banca de qualificação. Então, o título da tese de doutorado do Marcelo é a consideração dos elementos que compõem a experiência do usuário na prática projetual do design, proposta de uma ferramenta. Então, Marcelo, uma ótima apresentação. Você tem, segundo o nosso regimento, até 50 minutos, tá? Então, a gente já treinou bastante, mas vamos pedir para que você se atente ao tempo, tá bom? Os colegas, eu já agradeço muitíssimo, né, pelo aceite, por estar aqui. A gente depois vai ter a oportunidade de estar conversando e eu vou pedir, então, que a gente possa estar fechando as nossas câmeras e os nossos áudios, né? Para que o Marcelo fique aí com a sua apresentação, tá bom? Obrigada. Então, tá. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar todo mundo que está aqui presente para prestigiar a minha defesa, cumprimentar as professoras da banca que estão aqui para poder contribuir com o meu trabalho, cumprimentar a minha orientadora, né? E finalmente chegamos ao dia da defesa do doutorado, né? Eu brincava com o pessoal do NGD que a minha apresentação seria uma apresentação em realidade aumentada. No fim, eu mirei na realidade aumentada, acertei na apresentação online, mas fazer o quê, né? Faz parte. Então, como a professora Gisele já falou, o título da minha tese é a consideração dos elementos que compõem a experiência do usuário na prática projetual do design, uma proposta de uma ferramenta. E a minha estrutura de apresentação, basicamente, é a mesma estrutura de apresentação a estrutura do documento. Então, a apresentação vai seguir a introdução, fundamentação teórica e procedimentos metodológicos, desenvolvimento da ferramenta, apresentação da aplicação e conclusão. A mesma estrutura do documento de tese. Para introduzir um pouquinho, eu trago essa citação do Rassenzal. O Rassenzal, ele é um dos autores que eu mais me identifico e eu uso muito como referência com relação à experiência do usuário. E o Rassenzal, ele traz que a experiência do usuário está relacionada a criar uma experiência significativa por meio de um dispositivo. Uma boa experiência do usuário está diretamente ligada ao fato de contar uma história. Então, eu gosto muito dessa citação porque ele trata a experiência não como algo pontual, só uma interação do usuário com o produto. Ele trata que a experiência ela tem um pré-consumo, um pós-consumo, ou um consumo, um pós-consumo, tem toda uma história, todo um repertório do usuário. Então, a experiência está ligada a contar essa história, o usuário vivenciar essa experiência. E daí, nós temos, para contextualizar um pouquinho a minha tese, essa evolução do design. O design, antigamente, ele tinha um foco na forma do produto, aí ele passou a ter um foco na função do produto, depois na comunicação, e mais recentemente ele começou a ter esse foco na experiência do usuário, esse foco no usuário. Porque hoje se fala muito de pensar na experiência do usuário utilizando um produto, porque hoje, atualmente, os produtos, eles já têm uma qualidade muito equiparada. Então, o que acontece? Para diferenciar um produto do outro, não necessariamente é só o design ou só um material. Hoje, para diferenciar um produto, se pensa muito na experiência. O usuário quer consumir uma experiência diferente. Então, o design tem esse foco agora na experiência. E aí, o design se tornou uma atividade usada para projetar os processos e os sistemas que fundamentam a experiência. Então, a partir disso, a gente tem esse aumento do consumo de experiências
E aí, como se fala muito da experiência do usuário, começou-se também a estudar mais sobre a experiência do usuário, um aumento do volume de estudos, e aí você tem uma demanda por experiências únicas e memoráveis, experiência como um diferencial, então a gente quer vivenciar, experienciar um produto que forneça uma experiência única, memorável. E aí tem esse questionamento de onde o design se encaixa com relação a essas experiências, o projeto dessas experiências. E aí, sendo as... então, aí o que acontece? Nós temos a motivação, como motivação da minha tese, nós temos essa diferenciação, esse direcionamento do design para a mudança de foco para a experiência. Nós temos os designers investindo o atendimento de necessidades simbólicas e afetivas do usuário, propondo experiências de felicidade por meio de produtos, serviços nos campos materiais e digital. Nós temos o entendimento da experiência que possibilita a projetação de interações e dinâmicas integradas entre objeto, espaço, servindo para influindo nas decisões estratégicas e organizacionais da empresa. Então, é o que eu estava falando. A experiência do usuário, ela hoje já é vista como um diferencial de mercado. Ela influi em decisões estratégicas da empresa. Então, tem essa motivação do desenvolvimento da minha tese e também tem a minha motivação como pesquisador, porque eu já na graduação, eu sou formado em design industrial lá pela UDESC, né? E já na graduação eu já começava a pensar um pouquinho na questão do serviço, do design de serviços. E o que acontece? O serviço por si só, ele já é uma experiência. Ele não tem necessariamente um produto físico. E aí eu comecei a tentar entender o que é essa experiência. E aí eu fui fazer uma especialização em design experiencial na UFSC. E nessa especialização em design experiencial eu conheci o professor Eugênio Merino e a professora Gisele Merino. E aí foi ali que começou o nosso relacionamento, vamos dizer assim, né? E aí eles começaram a me instigar mais sobre essa questão da experiência do usuário e tal. E aí, tanto é que eu trouxe para o meu mestrado. O meu mestrado na UDESC, eu tratei sobre a experiência do usuário idoso utilizando o serviço de supermercado. E eu tentava entender um pouquinho como se formava essa experiência, como é que era conformada essa experiência. E aí eu vi que dava para estudar mais, dava para tentar entender mais os elementos que compunham essa experiência e tentar pensar como a gente pode estar auxiliando o projetista a projetar essa experiência. E aí veio essa oportunidade do doutorado e essa minha pesquisa. Então, como problemática, a gente tem que as experiências elas são resultantes da interação usuário-produto. Então, assim, toda interação usuário e produto vai gerar uma experiência, seja ela agradável ou não agradável, qualquer interação usuário-produto vai gerar uma experiência. E essas experiências, elas transcendem as características táteis, depende de fatores e estão relacionadas às particularidades e necessidades do indivíduo. Então, essas experiências, elas são muito mais subjetivas, né? E o design precisa entender os elementos que são importantes para criar uma conexão emocional com os usuários do produto. Então, assim, a gente quer que o nosso usuário ame o produto que a gente está desenvolvendo, ame o produto, o serviço que a gente está projetando. Então, a gente precisa criar essa conexão. Ali, a gente começa a entrar nessa experiência também. E aqui eu trago que as experiências elas abrangem uma gama de propriedades métricas que são muito variadas e particulares e efêmeras e subjetivas. Então, as experiências estão muito ligadas à percepção de cada indivíduo, de cada usuário. E não tem um consenso de como mensurar essa experiência, como ela é formada, né? E aí, a partir dessa problemática, nós trazemos que pressupõe-se que, então, a utilização de um instrumento, de uma ferramenta que considere os principais elementos que compõem essa experiência, traga ao projetista um meio de facilitar de que ele pense essa experiência ao longo do processo do design. Então, a gente pressupõe que ter uma ferramenta para que esse projetista pense na experiência do usuário vai contribuir para que ele consiga fornecer, criar uma experiência memorável
no projeto do produto que ele está desenvolvendo. Então, pense como objetivo geral desenvolver uma ferramenta que considere os elementos que compõem a experiência do usuário na avaliação de produtos, serviços e interfaces digitais, visando a geração de diretrizes de projeto da experiência. Pense como objetivo específico, então, levantar metodologias e ferramentas de design utilizadas que considerem a experiência do usuário nas etapas de projeto, identificar os elementos principais relacionados à experiência do usuário, categorizar e integrar os elementos identificados, aplicar e analisar os aspectos da experiência para avaliar os produtos e serviços e criar diretrizes de projeto. Então, assim, temos a oportunidade de desenvolver uma ferramenta para auxiliar no projeto da experiência do usuário dentro do processo de design que atendam demandas de produto, particularidades do usuário e o contexto de forma empática. Então, aqui a gente já começa a pensar nesse produto, nesse usuário, nesse contexto de forma empática. E aí, a partir dessa oportunidade, a gente vê como justificativa a gente utilizar o GODP, o Guia de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos, que é uma metodologia de design que ela tem essa característica de ser centrada no usuário. E como ela é centrada no usuário, ela também traz os blocos de referência, que ela organiza as informações por meio do produto, do usuário e contexto. E a gente percebeu que a gente poderia estar utilizando, criando uma ferramenta para agregar nessa metodologia de design, para a gente conseguir pensar na experiência do usuário ao longo do processo de design. Então, quanto à originalidade e ineditismo da minha pesquisa, a gente fez uma análise de métodos existentes em relação à experiência do usuário. A gente fez um levantamento em bancos de tese, dissertações e também periódicos internacionais relacionados à temática de tese, então aspectos da experiência, fatores humanos, ergonomia, ferramentas, métodos e assim por diante, para a gente chegar nas lacunas e oportunidades da pesquisa. Então, a gente percebeu que não existe uma padronização do termo da experiência do usuário e os aspectos que a compõem. Então, vários autores utilizam termos diferentes, utilizam componentes diferentes para essas experiências. Existe uma carência de pesquisas relacionadas à experiência do usuário nos processos de design, e quando a gente tem pesquisas relacionadas à experiência do usuário, do design, ela está muito voltada para a interface digital. Então, existe uma carência ainda voltada para produto físico e para serviço. E aí o design está ainda pouco ligado à experiência do usuário e à sua avaliação, e também não foram identificadas ferramentas para o desenvolvimento da experiência do usuário que contemplem produtos e serviços. Isso dentro da área do design, né? Então, para delimitar a minha pesquisa, nós temos como temas centrais um panorama de pesquisas relacionadas à temática de tese, nós temos o design, nós temos a gestão de design e a experiência do usuário. Com relação à delimitação espacial, a nossa pesquisa acontece no contexto brasileiro de desenvolvimento de produtos, serviços e interfaces. Delimitação temporal, a fase 1 de pesquisa foi delimitada nos anos de 2017 e 2018, as fases 2 e 3 ocorreram no período de 2019 ao primeiro semestre de 2021. E a minha população são designers e pesquisadores formados na área e alunos do curso de design da UFSC e da UDESC. Como caracterização da minha pesquisa, ela é uma pesquisa de natureza aplicada, abordagem qualitativa e objetivos descritivos e exploratórios. E a minha pesquisa foi dividida em 3 fases: fundamentação teórica, o desenvolvimento da ferramenta e a apresentação e aplicação da ferramenta. Então, vamos um pouquinho para a minha fundamentação. Minha fundamentação ela teve 4 grandes assuntos, né, que é o panorama de pesquisas. E aí, nesse panorama de pesquisas, nós fizemos a análise de banco de teses e dissertações, abordamos a experiência do usuário com relação aos fatores humanos, ergonomia, avaliação do desempenho da experiência e a gestão de design e níveis de atuação. A partir disso, a gente apontou lacunas e oportunidades de pesquisa. Com relação ao design, a gente abordou a prática projetual e os métodos de design, e aí a gente viu a relação dos métodos de design com a experiência. E aí, com relação à gestão de design, a gente pensou nos níveis, abordou os níveis de atuação e viu a gestão de design como uma forma de abordagem para o desenvolvimento da ferramenta, para o desenvolvimento dessa tese.
E a experiência do usuário, a gente abordou 3 vieses da experiência do usuário, a experiência do usuário enquanto experiência por si só, experiência do cliente e consumidor, e UX, User Experience. Também abordamos formas de mapear as experiências e os elementos que compõem uma experiência. E aí a gente chegou nos 4 aspectos da experiência. Para a construção do panorama de pesquisas, a gente fez 4 grandes revisões bibliográficas sistemáticas. Então, metade do meu doutorado foram revisões bibliográficas sistemáticas. Então, teve bastante pesquisa para a gente chegar no panorama do cenário atual que a gente está com relação à minha temática. Então, com relação as outras temáticas que eu apontei, aqui eu trouxe algumas citações só para sintetizar um pouquinho o que foi abordado em cada uma das temáticas. Com relação ao design, o design está intimamente ligado ao ato de simplificar. Ele permeia várias áreas e se apropria de conhecimentos de diversos campos do conhecimento, sendo um processo de resolução de problemas com o intuito de se alcançar a melhor solução possível, atendendo às relações do homem com seu ambiente técnico. Então, aqui a gente vê o design como uma solução de problemas e pensando nesse usuário dentro de um contexto, pensando nas relações do homem dentro do ambiente. E aí nós vamos para o método projetual. O método projetual para o designer não é algo absoluto nem definitivo, é algo modificável onde se encontram outros valores objetivos que melhorem o processo. E esse fato depende da criatividade do designer, que, ao aplicar o método, pode descobrir algo para melhorá-lo. Então, o que acontece? O método de design não é uma forma de engessar esse projetista. Então, para que esse projetista consiga se munir de outras formas para que ele chegue numa solução criativa para a problemática, esse designer ele pode se munir de ferramentas que agreguem a essa metodologia. Então, por que não a gente ter uma ferramenta voltada para a experiência do usuário, para que ele pense essa experiência do usuário durante a aplicação de um método projetual? Com relação à gestão de design, como um instrumento para integrar de forma empática a ferramenta ao processo, setores envolvidos no desenvolvimento, fornecedores e o usuário final. Então, a gestão de design pensando de forma empática nesse usuário final. E aí, como eu falei para vocês, durante a minha pesquisa, a gente acabou percebendo 3 vieses da experiência. Nós temos viu a experiência por si só num sentido mais filosófico, uma abordagem da experiência num viés instrumentalista. Então, tem autores como John Dewey, que já lá em 1800, ele já abordava o que é a pessoa vivenciar uma experiência, experienciar alguma coisa. Nós temos o viés da experiência do cliente, do consumidor e da marca, que aí é relacionado à administração, à gestão e o marketing. Tem um foco muito no consumo, não pensa tanto no pré-consumo e no pós-consumo. E tem User Experience, que se fala muito hoje, que está muito ligado com a ciência da computação, engenharia de software, e aí o design também vai se aproximando. Está muito relacionado com a interface digital, com usabilidade e assim por diante. E aí a minha pesquisa ela permeia esses 3 vieses. A gente não foca só no viés da User Experience, não foca só, por exemplo, na administração, a gente trabalha a experiência com um modo mais geral. Então eu trago aqui, como eu já tinha comentado com vocês, que a experiência a diversidade e a abrangência das experiências envolve uma ampla gama de propriedades métricas muito variadas, sendo muitas vezes particulares, efêmeras e subjetivas. Contudo, também são projetáveis. Eu estou enfatizando isso aqui para mostrar que o quê? A gente está tentando delimitar algumas propriedades da experiência para que a gente consiga estar trabalhando ela como um todo e conseguir desmembrar ela ao mesmo tempo. Então, ao longo da minha pesquisa, do meu levantamento, eu levantei vários autores, várias métricas que eles utilizavam, vários componentes, etc., que eles abordavam com relação à experiência, e a gente chegou nessa construção pensando que a experiência ela está ali entre essa interação do produto
do usuário com o produto. Então, a gente traz aqui que o Loback e Desmé, eles falam muito sobre o produto e as suas funções, função prática, estética e simbólica, e também falam sobre atributos, que é a percepção do usuário com relação aos produtos, atributos técnicos, estéticos, simbólicos e de estilo. E a experiência está ali no meio, está entre essas funções e esses atributos. E aí, a gente chegou na nossa construção de que a experiência do usuário ela é formada desses 4 aspectos. A nossa construção é de que existem o aspecto sensorial, o aspecto emocional, o aspecto simbólico e o aspecto prático. O aspecto sensorial está muito ligado com os sentidos, visão, tato, audição, olfato. O aspecto emocional está muito ligado ao humor, às emoções do usuário, às alterações desse usuário ao utilizar um produto, um serviço. O aspecto simbólico está muito relacionado ao que significa aquele produto, aquele serviço para aquele usuário. Isso aqui remete à casa da minha avó, isso aqui me lembra uma viagem minha, assim por diante. O aspecto prático está muito relacionado à qualidade funcional, às questões ergonômicas, à usabilidade, às necessidades físicas do usuário. E aí, para sintetizar tudo isso que eu falei para vocês e para nortear a minha tese, a gente chegou nessa construção que, então, entende-se que a experiência do usuário para efeito de tese é algo projetável, contínuo, pessoal, efêmero e subjetivo, sendo resultado de uma interação de usuário e produto, e ela envolve uma ampla gama de propriedades variadas compreendidas nos aspectos sensoriais, emocionais, simbólicos e práticos. A experiência do usuário ao utilizar um produto deve ser significativa e memorável. Então, com relação aos procedimentos metodológicos, como eu falei, a minha pesquisa é dividida em 3 fases: fundamentação teórica, desenvolvimento da ferramenta e apresentação e aplicação da ferramenta. E aí, a fundamentação teórica, como eu já apresentei anteriormente, tinha como objetivo a identificação de lacunas e a construção da base teórica para os aspectos da experiência. E aí nós fomos para a fase 2, que é a identificação e categorização dos elementos que compõem a experiência do usuário e aplicação e avaliação prévia em pesquisa de campo. Então, a gente queria identificar e categorizar um pouco mais esses aspectos da experiência. E para isso, essa segunda fase, a gente dividiu em 5 etapas. A primeira etapa era o estabelecimento do GODP como ponto de partida, a utilização dos blocos de referência. A segunda etapa foi a identificação dos elementos da experiência do usuário. A terceira etapa foi a organização e integração dos elementos da experiência do usuário, então, os blocos de referência mais a base teórica. E a etapa 4 foi uma pesquisa de campo dividida em 2 passos. Passo 1, questionário online com designers. Passo 2, foram o estudo de caso, mais 3 workshops. E a etapa 5, materialização da ferramenta. E aí, na terceira fase, nós temos finalmente a apresentação da ferramenta, a aplicação e a apresentação da ferramenta, com o objetivo de aplicar a ferramenta no contexto de uso de produto e serviço, interface digital existente, para obter uma percepção de uso e criar diretrizes de projeto. Então, para a construção da ferramenta física em si, nós temos que foi feita, para vocês entenderem, foi feita a análise dos aspectos, e aí, a partir dessa análise, foi feito o design da ferramenta, o design da marca e a aplicação em um caso real. Então, na fase 1, na etapa 1, como eu já mencionei, a gente teve o GODP como ponto de partida, e aqui nesse ponto a gente percebeu que a gente poderia adaptar um pouquinho o bloco de referência e para incluir a experiência, porque a gente entendeu que a união do produto, do usuário e do contexto gera uma experiência. E aí, a partir desse bloco de referência da experiência, a gente ia delimitar um pouquinho essa experiência para a gente nortear para a utilização da ferramenta. E aí, nós, na etapa 2, como eu já mencionei anteriormente, a gente fez o arranjo dos elementos da experiência com base em funções e atributos. E a gente identificou que a experiência estava ali no meio, enquanto aspectos. E aí são os aspectos sensorial, emocional, simbólico e prático.
E aí a gente organizou esses aspectos, esses 4 aspectos, esses 4 quadros. Aqui a gente já começa a esboçar essas lentes da experiência. Esses 4 quadros, dentro de cada quadro, a gente tem conceitos que definem cada um desses aspectos e a gente tem um exemplo relacionado a cada um desses aspectos. E aí, na etapa 4, na parte de aplicação com coleta com designers, a gente utilizou esse questionário online. E nesse questionário online, a gente apresentou os 4 aspectos da experiência e pediu para eles fazerem uma relação desses 4 aspectos com o processo de desenvolvimento de projeto. A gente apontou para eles um processo genérico de desenvolvimento de projeto, pensando que todo desenvolvimento de projeto tem uma fase de pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento. E aí, que a gente definiu em fase 1, fase 2, fase 3, e a gente pediu para eles fazerem a relação desses aspectos. E aí, por exemplo, na fase 1 de pré-desenvolvimento, eles se relacionaram com um aspecto simbólico e emocional. Na fase de desenvolvimento e de pós-desenvolvimento, eles se relacionaram com simbólico e prático. E na fase de pós-desenvolvimento, prático e sensorial. Então, por exemplo, aqui aparece o prático tanto na fase de desenvolvimento e pós-desenvolvimento. Isso aí a gente poderia estar linkando com... Nessa fase de projeto, o produto começa a ser um pouco mais tangível, ter sketches, mockups e assim ser uma coisa mais física. Então, a gente poderia estar percebendo esses aspectos práticos de forma mais fácil. Também foi perguntado para esses designers se eles conheciam, se eles utilizavam ferramentas com foco na experiência do usuário. Então, não foram apresentadas ferramentas com foco principal na experiência do usuário e não foram apresentadas ferramentas que orientem o projetista na consideração da experiência do usuário. Então, o que acontece? Aqui reafirma a nossa problemática de tese. Também, nessa etapa, a gente viu que era necessário a organização do canvas de mapeamento da experiência. Esse canvas, ele surgiu, eu vou apresentar um pouquinho mais ali na frente, mas ele surgiu entre o Workshop 2 e o Workshop 3, que a gente percebeu essa necessidade e a gente criou esse canvas de mapeamento como forma de ficar mais fácil de mapear a experiência. Então, a gente mapeia essa experiência apontando todas as ações do usuário utilizando um produto, um serviço, todas as subações relacionadas a essas ações. Então, por exemplo, o usuário vai comprar uma bicicleta online, e aí ele vai lá, vai acessar o site. Então, quais são as subações? Ele acessou o site, inseriu o cartão e assim por diante, são subações. E embaixo, nós temos um mapeamento das emoções. Então, a gente também apontava ali emoções positivas e negativas em cada uma dessas ações. E aí o usuário, aqui o usuário ele ficou ansioso, então, uma emoção negativa. E assim por diante, a gente conseguiu mapear. E aí aqui reforça a criação dos blocos de referência da experiência. E aí vamos ao passo 2, que aí é o estudo de caso e os workshops. Primeiramente foi feito um estudo de caso, esse estudo de caso foi analisado por mim, e era relacionado ao Whole Food Market. Whole Food Market é uma franquia de supermercados dos Estados Unidos, e aí foi feita uma análise da experiência fornecida por esse serviço, com base nos 4 aspectos da experiência. E aí depois, no Workshop 2, aplicado com estudantes de design da UDESC, da empresa júnior de design da UDESC, pediu para eles, dentro dos processos de projetos deles, eles utilizassem os aspectos da experiência e os blocos de referência. Ali eles já começaram a testar um pouquinho esses aspectos da experiência. No Workshop 2, aplicado com os alunos da disciplina de design experiencial da UFSC, nesse workshop foi pedido para eles mapearem a jornada de um usuário dentro de um supermercado, de toda a experiência dele, utilizando um blueprint. E aí eles tiveram que fazer esse mapeamento e utilizar os aspectos da experiência nesse mapeamento. E a gente viu que o blueprint é uma forma um pouco morosa de se fazer esse mapeamento da experiência. E aí a gente criou o canvas de mapeamento da experiência, como eu apresentei anteriormente para vocês. E aí, no Workshop 3, a gente levou esse canvas para eles, com a experiência já mapeada,
e aí eles tiveram que organizar os blocos de referência com as informações e utilizaram os aspectos da experiência e o bloco e o Canvas em si. E aí, no final desse workshop, nós fizemos aplicamos um questionário de pós-uso. E aí, como resultado, a gente viu que a ferramenta em si tinha uma avaliação satisfatória, só que aí tinha uma questão que ficou com um percentual um pouquinho mais abaixo, que era relacionada à estrutura de análise da experiência. Então, talvez melhorar, aqui ficou um apontamento de talvez melhorar um pouquinho as informações da ferramenta. E aí, na configuração final da ferramenta, nós fizemos mockups, testes de uso, de diagramação, de leitura, a digitalização da ferramenta, foi criada a marca da ferramenta, que é Eu Lentes da Experiência, e foi feito um protótipo final numa máquina de corte a laser. E aí vamos à nossa apresentação e aplicação, né? Com relação à apresentação da ferramenta, a ferramenta ficou definida que ela tem 3 componentes. Então, nós temos basicamente 2 componentes que auxiliam na utilização desse componente principal. Então, temos o bloco de referência da experiência, nós temos o canvas de mapeamento da experiência e nós temos a lente dos aspectos da experiência. E aí, utilizando essa ferramenta junto com o GODIP, nós percebemos que essa ferramenta poderia ser utilizada em 5 momentos da metodologia GODIP. Então, na etapa de levantamento de dados, na etapa de organização e análise, na etapa de criação, na etapa de execução e de viabilização. E a gente percebeu também que a ferramenta poderia ser utilizada num processo de redesign. Então, quando se mapeia já uma experiência que já existe, faz todo o mapeamento dessa experiência existente e faz essa análise utilizando as lentes para ver pontos de fragilidade e gerar diretrizes. Também a gente acredita que talvez essa ferramenta possa vir a ser utilizada em outras metodologias de design, então já fica como um apontamento para pesquisas futuras fazer esse teste. Basicamente, a ferramenta desenvolvida ela é constituída de 4 passos. Esses 4 passos organizar, mapear, avaliar e analisar e gerar diretrizes. No passo de organizar, a gente levanta e organiza as informações utilizando o bloco de referência da experiência. Na parte de mapear, nós preenchemos o canvas de mapeamento da experiência com as informações definidas já ali no bloco de referência da experiência e mapeia-se toda a experiência e também as oscilações de emoções, de humores. Aí, depois de mapeado tudo, a gente analisa e avalia a experiência mapeada utilizando as lentes dos aspectos da experiência. Então, a gente busca identificar os aspectos que têm maior destaque em cada momento da experiência. Aqui, nesse momento, o aspecto sensorial ele tem um destaque maior e assim por diante. E depois é contabilizado a incidência de cada aspecto em cada momento da experiência. E aí, depois disso, são identificados pontos de fragilidade e aspectos frágeis e tal, para a gente conseguir listar diretrizes de projeto. Então, cria-se uma lista de diretrizes relacionadas à experiência do usuário para servir como direcionamento de projeto. Então, aqui a gente tem o organizar, que a gente utiliza os blocos de referência. Nós temos aqui o mapear, que a gente utiliza o canvas de mapeamento da experiência. Aqui no avaliar, nós temos o analisar, no avaliar e analisar, nós temos... Aí aqui ficou errado, mas na verdade isso aqui era para estar lá no outro slide, mas tudo bem, acontece. Então, nessa etapa eu utilizaria as lentes da experiência e mais contabilizaria a incidência de cada um dos aspectos. E, por fim, geraria as diretrizes de projeto a partir do preenchimento dessa tabela. Então, aqui temos a nossa ferramenta e ela é composta basicamente de 2 discos. Esses 2 discos, eles são sobrepostos, né? Então, e eles são unidos pelo centro. E aí, o centro ali tem um ilhol, que um ilhós, aliás, que ele
facilita com que o disco gire no próprio eixo. E aí o que acontece? Nesse primeiro disco, nós temos aqui a capa da ferramenta, contendo as instruções e recortes para facilitar a leitura de um aspecto. Então, eu posiciono o disco na posição que eu quero para que ele identifique aquele aspecto que eu quero analisar. E aí, no disco 2, nós temos as informações frente e verso, informações frente e verso dos aspectos da experiência. Então, tem descrições, conceitos, perguntas de referência e outros exemplos. Então, a ferramenta montadinha, ela fica assim, os dois discos sobrepostos, e ela tem 4 posições diferentes, a pessoa vai girando o disco e vai destacando cada um dos aspectos, e atrás no verso tem as informações dos conceitos. E a gente percebeu também que a gente poderia utilizar um perfil de Instagram, por exemplo, para estar inserindo mais informações sobre a ferramenta e também atualizando ela sempre que a gente quiser, ter mais exemplos, mais informações. E também fica com uma sugestão futura a aplicação a criação de um aplicativo, uma plataforma digital para a utilização da ferramenta. Então, vamos à aplicação da ferramenta em si. A aplicação da ferramenta em si, ela foi feita utilizando a experiência de compra de uma bicicleta. A gente definiu essa experiência, essa aplicação, porque envolvia os 3 domínios. Envolvia o domínio a utilização de uma interface digital, de um produto físico e de um serviço. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Deixa eu compartilhar o vídeo.
Então, esse vídeo foi mais para sintetizar um pouquinho como foi o processo de mapeamento, né? Deixa eu parar um compartilhamento. Voltar para a apresentação aqui. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como é que foi esse processo da aplicação em si. Pronto. Basicamente, essa aplicação, a gente teve a parte de organizar, a gente organizou essas informações no bloco de referência, identificou o produto, usuário, contexto e a experiência pretendida, a experiência esperada que a gente gostaria. Fez toda uma análise do processo de compra também, até chegar à marca que a gente queria, a empresa que a gente queria. Como é que foi o contato por e-mail, a emissão de nota fiscal e assim por diante. E aí a gente começou a mapear todas as informações, tanto de pré-consumo e também de consumo, do recebimento da bicicleta, da montagem da bicicleta, da utilização, do pós-consumo, da compra de acessórios. E aí também mapeou-se as emoções relacionadas a cada uma das ações e subações, assim. Então, gerou-se esse gráfico de oscilação das emoções. E aí, depois de mapeado toda essa experiência, voltou-se para ela para a gente fazer a análise por meio das lentes dos aspectos da experiência. E aí, a gente foi destacando em cada momento qual que era o aspecto que se destacava naquele momento. Nesse momento aqui é o aspecto emocional, e assim por diante. Depois de feito tudo isso, foi feita a contabilização da incidência de cada um desses aspectos ao longo da experiência mapeada. Então, por exemplo, na parte de consumo, os aspectos da experiência eles apareceram até equilibrados. Aí, aqui de pré-consumo, a gente tem um certo desequilíbrio dos aspectos, de pós-consumo também um desequilíbrio, o que poderia ser que seria um ponto que a gente poderia estar trabalhando, estar tentando melhorar nessa experiência mapeada. Então, assim, a gente mapeou 91 subações dessa experiência. Dessas 91, 12 subações foram identificados os 4 aspectos da experiência, e em 79 subações não tinham destaque para todos os aspectos da experiência. Então, isso aí, está faltando aqui o aspecto prático, a gente poderia trabalhar esse aspecto prático. Então, esse é um ponto que é onde a gente começa a gerar diretrizes de projeto. Opa, passei demais, desculpa. Então, aqui a gente começou a identificar possíveis pontos de fragilidade ao longo da experiência mapeada para a gente elencar lacunas e diretrizes de projeto. Então, toda a experiência foi revista e aí foi procurado itens a serem melhorados e possíveis soluções. Também observou-se as oscilações das emoções e humores presentes no gráfico e foi correlacionado com cada das ações e subações. E a oscilação do gráfico permitiu a identificação de problemática e as lentes auxiliaram o entendimento e desdobramento das problemáticas. Então, gerou-se essa tabela de diretrizes. Então, por exemplo, acho que voltou, desculpa. Então, por exemplo, a gente via uma fragilidade de dificuldade do usuário chegar a acessar, chegar à marca da empresa, ao site, etc. Então, a gente viu que tinha uma fragilidade nos aspectos emocional e simbólico. Então, a gente propôs, por exemplo, melhorar a divulgação, intensificar a interação com o usuário, ações com influencers, oferecer descontos promocionais, e assim por diante para cada uma das oportunidades. Então, utilizando o Canvas e utilizando a ferramenta, a gente pôde observar que a gente conseguiu dividir a experiência em pré-consumo, consumo e pós-consumo, a gente conseguiu destacar pontos e ações principais, a gente conseguiu mapear as oscilações de humor e de emoções, a gente conseguiu também ver que essas oscilações de humor facilitam a identificação de possíveis melhorias na experiência. A gente viu que o Canvas em si, ele pode ser base para a utilização das lentes. E aí a ferramenta a física em si, ela funcionou muito bem, ajudou a identificar os 4 aspectos. A gente viu que os 4 aspectos é ideal que eles se manifestem ao longo da experiência do usuário. Algum aspecto não presente
pode representar essa possível melhora, essa lacuna para ser melhorada. E a gente viu que também poderia ter alguns direcionamentos de como prosseguir para os passos seguintes. E aí fica um apontamento para uma melhoria da ferramenta. E aí, para concluir, para a reta final da minha apresentação, a gente atingiu o nosso objetivo criando essa ferramenta, que é a EULENS da experiência. A gente atingiu os objetivos específicos, então a gente conseguiu levantar as metodologias de ferramenta de design. A gente conseguiu identificar os elementos principais relacionados à experiência do usuário, a gente conseguiu categorizar e integrar os elementos da experiência do usuário, a gente também conseguiu elaborar a ferramenta de projeto da experiência. Então, com relação aos pressupostos, a gente, então, desenvolveu esse instrumento que considera os principais elementos que compõem a experiência do usuário. A gente conseguiu trazer para o projetista um meio facilitador para a consideração desses elementos durante o processo de design. E a gente contribuiu na criação de uma experiência memorável e significativa para o usuário. E aí, com relação ao desenvolvimento, a fundamentação teórica, a RBS, a revisão bibliográfica sistemática, ela permitiu essa identificação de trabalhos científicos e conteúdos relevantes para a tese. A gente conseguiu fazer um diagnóstico da experiência do usuário, do design, do levantamento de ferramentas, instrumentos e métodos. A gente viu essa falta de padrão na terminologia da experiência do usuário e também a gente conseguiu apontar lacunas e oportunidades. Com relação ao desenvolvimento da ferramenta, a gente conseguiu decompor essa experiência, a gente conseguiu fazer essa construção dos 4 aspectos da experiência, o aspecto sensorial, o aspecto emocional, o aspecto simbólico e prático. A gente conseguiu, na etapa 4, fazer essa coleta com profissionais no passo 1 e também os estudos de caso e o workshop, e a gente conseguiu avaliar previamente os aspectos da experiência para que a gente pudesse chegar na ferramenta final. Então, a gente fez também conseguiu fazer essa correlação das fases de projeto com os aspectos da experiência, com esses designers. E daí, nós também conseguimos fazer a análise de estudo de caso e o workshop. Nesses momentos, a gente conseguiu fazer uma observação prévia da aplicação dos slides, a gente conseguiu fazer os ajustes da ferramenta, a gente conseguiu fazer a aferição dos aspectos e dos procedimentos, a gente conseguiu ir lapidando essa nossa ferramenta, e a gente viu a necessidade de utilização de um meio para organizar e mapear, então a gente criou esse canvas de mapeamento da experiência, e a gente conseguiu gerar diretrizes para a configuração final da ferramenta. Com relação à materialização, a gente conseguiu fazer esboços e testes de mockup, a gente fez a diagramação e teste de leitura, a gente fez o protótipo final na máquina de corte a laser. A ferramenta ela se mostrou acessível e de pouco esforço para uso. As informações sobre os aspectos da experiência eles ficaram à mão, então eles estavam literalmente à mão, né, as informações. E a gente viu essa possibilidade de utilizar um perfil de Instagram, por exemplo, para complementar a ferramenta. Com relação à aplicação da ferramenta, a gente conseguiu aplicar em 3 domínios, então a gente conseguiu aplicar no produto físico, no serviço e na interface, a gente conseguiu analisar essa utilização nesses 3 domínios, a gente conseguiu simplificar e fragmentar a experiência, a gente conseguiu observar a experiência como um todo, a gente conseguiu facilitar e simplificar o entendimento da experiência, e a gente viu que carece de validações com equipes de projetos em casos reais, porque a gente teve que adaptar, depois eu vou entrar nesse mérito, mas com relação aos procedimentos, a gente viu que as 3 fases de projeto elas foram corretamente definidas. Na fase 1, a revisão bibliográfica sistemática propiciou essa compreensão aprofundada do que a gente estudou, do que a gente desenvolveu, e na fase 2, a aplicação do estudo de caso, dos workshops, então permitiu que a gente conseguisse atribuir confiabilidade ao instrumento, porque a gente foi testando os aspectos da experiência e foi melhorando ela. E aí, com relação também às coletas, o uso de registros fotográficos, filmagens, anotações e observações permitiu que a gente
fizesse uma análise de diferentes perspectivas e aí a gente ia melhorando essa nossa ferramenta, complementando com informações. As limitações de pesquisa, como eu falei que eu ia mencionar, agora o que acontece? A gente teve que adaptar as nossas coletas, as nossas aplicações por causa do Covid. A gente ficou inviabilizado de aplicar em equipes de projeto, né? Então, aí a ferramenta ficou carente de validações com equipes de projeto, em casos reais. A gente não conseguiu fazer essa análise do comportamento da ferramenta em outros casos e a validação com profissionais para esclarecer alguns apontamentos e soluções que a gente tinha percebido na utilização da ferramenta. Como direcionamento futuro, nós temos o refinamento das lentes e de dinâmica de funcionamento como ferramenta. A gente tem uma proposta de, quem sabe, continuar a pesquisa num pós-doutorado, aplicação e acompanhamento longitudinal de ferramenta em ambientes não acadêmicos, então aplicar em escritório, em empresas, a adaptação da ferramenta para um sistema digital, então criar um aplicativo, uma plataforma digital, a incorporação da ferramenta ao longo de diferentes metodologias de design, a aplicação da ferramenta em outros ambientes acadêmicos e de pesquisa, em outras instituições, também como um apontamento futuro. E a gente tinha os resultados esperados, isso lá na qualificação, e aí o que a gente conseguiu? A gente conseguiu a criação de uma ferramenta para análise, a gente teve que adaptar, né, a aplicação, mas a gente conseguiu aplicar. A gente chegou numa ferramenta que tangibiliza essa experiência e tenta chegar nessa experiência significativa e memorável para o usuário. A gente contribuiu com mais pesquisas dentro da área, a gente também contribuiu com a prática projetual de design e a gente conseguiu ter a gestão de design como abordagem da experiência do usuário e a gente conseguiu a identificação dos elementos da experiência do usuário. Então, antes de concluir, eu só vou mostrar para vocês o último vídeo que eu, na correria, acabei pulando, confesso. Então, ali, esse vídeo era só para mostrar um pouquinho da utilização da ferramenta para vocês, só para vocês verem um pouquinho desse processo. E, com relação às minhas referências, então, a gente teve 72 livros e relatórios utilizados, 76 artigos, 7 teses e dissertações. E é isso. Eu queria agradecer... Posso respirar agora, eu acho? No tempo. Oi? No tempo. No tempo. 51. 51. Eu só queria agradecer, então, a presença de todo mundo aqui que veio ver essa minha apresentação e todos os meus familiares, os meus amigos que contribuíram para esse processo do doutorado, né? Tiveram paciência, porque tem que ter bastante paciência, que a gente fica meio biruta, a gente fica meio, né? Então tem que ter bastante paciência. Queria agradecer muito a minha orientadora, que ela é uma referência como profissional, como professora, como pesquisadora. Eu não quero me emocionar, mas eu estou me emocionando. Então,
E como amiga também, como mãezona, assim, sabe? Então, ela me puxou bastante, assim, vamos, vamos, vamos. Então, queria muito agradecer ela. Ela é uma referência para mim e foi uma enorme oportunidade de estar trabalhando com ela por esses anos. Queria agradecer a banca também, né? Pela presença, pelas contribuições, as professoras que estavam na qualificação, a professora Gabriela, que também é uma referência para mim, que ela que fez eu me apaixonar por design lá na graduação, e aos meus amigos, familiares, por me acompanharem nesse processo. Não foi um processo fácil, confesso, ainda mais com a pandemia, ficou bem difícil. Mas estamos aí. Respira, pega uma aguinha, tranquilo, relaxa, e agora vamos passar para esse outro momento. Marcelo. Obrigado. Obrigada. Desculpa. Professora, tranquilo. Professora Marli, vamos ver se ela entra também. Então, muito obrigada, Marcelo, pela apresentação, né? Por esse ensaio importante, né? 4 anos e meio aí para falar em 50 minutos é muita coisa, né? Muita coisa para o tempo, né? Obrigada aí, Marli. Então, novamente, eu cumprimento a banca, né? Muito feliz de estar com vocês também nesse momento, nessa tarde, né? Para essa defesa. A gente sabe que chegar ao final de um trabalho de doutorado, né? Tanto tempo, é mais uma formação, né? Então, é sempre muito, muito emocionante, muito agradável também estar com vocês, que são excelentes profissionais e boa referência para mim também. Então, cumprimentando as colegas, eu vou partir para a professora Marli, que está em Joinville. Marli, como é que está a temperatura por aí? Minha filha, Joinville, quando é quente, e quando é frio, né? Pois olha, mas eu devo dizer, Gisele, que frio com sol é muito melhor do que frio com umidade. Sim, né? Então, com certeza. Está frio, mas também esse céu azul maravilhoso está lindo. Acho que um dia perfeito para a banca do Marcelo, né? Que bom. Marli, fique à vontade, você tem até 20 minutos, tá, querida? Fique à vontade, bem à vontade. Se eu extrapolar, por favor, me sinalize que a gente perde a noção do tempo, né? Quando está com a palavra. Fique à vontade. Então, eu queria muito agradecer o convite e a confiança para nesse último tiro ainda, né, poder contribuir com o teu trabalho. Eu também queria cumprimentar a professora Berenice, a professora Gabriela. A professora Berenice eu encontrei na qualificação, a professora Gabriela, esses dias por acaso, está vendo um vídeo da FAPESC que acabei encontrando também. E o teu trabalho, Marcelo, ele tem um fôlego gigante, e entendi um pouco de onde vem esse fôlego, te vendo pedalar, né? Então, ele está muito detalhado, muito aprofundado, ele é extensivo em termos de aprofundamento, você realmente relata muita coisa, né? E isso a gente já notava no teu período de qualificação, a tua revisão bibliográfica, ela já tinha sido muito bem feita, você já tinha reunido muitas informações, então eu só não imaginei que o teu estudo de caso ele viesse com esse nível de detalhamento também. Então, queria te parabenizar. Provavelmente o teu trabalho, até porque você identificou que é uma lacuna nesse campo, né, tanto em termos de definição quanto de ferramenta, então, provavelmente ele será utilizado como referência e consulta para trabalhos posteriores. Então, algumas das considerações, elas vêm justamente por causa disso, porque eu realmente vejo o teu trabalho como uma fonte de consulta para outros trabalhos que virão na sequência, né? Então, durante a tua apresentação, eu fui fazendo alguns apontamentos. O Canvas de mapeamento da experiência me chamou bastante atenção durante a tua apresentação, durante a leitura não havia ficado tão claro para mim, né, o valor que essa ferramenta tem, a vinculação entre
entre as lentes, entre os blocos de referência e entre esse canvas também ficaram mais claros para mim durante a tua apresentação. E não sei se no teu trabalho não seria interessante sinalizar isso também, né? Evidenciar muito claramente que a tua ferramenta é esse conjunto. Porque como tem muita informação e às vezes a gente vai consultar esse material pensando, eu vou olhar para o modo como ele trata a experiência, ou eu vou olhar para o modo como ele utilizou o GODP, ou eu vou olhar para o modo como ele conduziu o trabalho. Então, como é muita informação, aquilo que você quer que o teu leitor perceba, eu acho que precisa ser sinalizado com estrelinhas, né? E eu fiz um documento que eu compartilharei contigo depois também, assim como o documento que você me enviou. Eu fiz algumas considerações em PDF, não vou falar de tudo, né? E também boa parte do que está sinalizado lá, algumas questões, elas são mais para minha compreensão mesmo, e tudo que está lá também fique muito à vontade para discutir com a professora Gisele e verificar a pertinência dessas considerações. Eu só penso que você tem uma oportunidade, Marcelo, para deixar claro, tanto na introdução quanto no teu resumo, que você está falando da experiência do usuário, não do projetista, né? Porque em algumas ocasiões eu fiquei me perguntando, está claro o suficiente que ele não está falando da experiência do projetista, né? Então, agora, quando você apresentou, mais uma vez eu olhei para ver como essa colocação caía para mim. Eu acho que vale a pena, de repente, olhar se não tem como deixar mais claro que você está realmente preocupado com a experiência para quem se projeta, né? Você também usa abreviaturas relacionadas a fatores humanos, experiência do usuário. Eu não consigo lembrar aqui o significado de todas elas, né? E para você, tudo isso, eu tenho certeza absoluta, está claro como esse céu azul de hoje, né? Mas justamente porque o teu trabalho ele tem tanta informação, para o leitor não está tão claro assim, né? Então, eu sugiro que quando você apresenta essas abreviaturas pela primeira vez, você coloca o termo por extenso, em seguida utilize a abreviatura e que aí você padronize ao longo do teu documento. Eu vou usar a abreviatura ou eu vou usar o termo? Porque às vezes aparece a abreviatura de um termo e o outro termo ele aparece por extenso. Né? Então, só para a mente do leitor se habituar, eu vou ter que me preocupar com a abreviatura, ou não, eu posso descansar, o termo vai aparecer explícito. Tá? Na página 41, quando você fala da análise das dissertações e teses, você fala de porcentagens, mas não da quantia de trabalhos considerados. Então, acho que vale a pena colocar também o termo unitário, porque a gente acaba não tendo o alcance, porque a referência ali está em termos de porcentagem, tá? Em algumas figuras, o contraste de cores ele não ajuda muito. Eu sinalizei no documento, é uma questão secundária, mas justamente porque o teu trabalho, e eu queria louvar também o tratamento gráfico do teu trabalho, está muito caprichado, né? E justamente por conta dessa qualidade gráfica, eu acho que merece olhar com atenção esses pequenos momentos onde acontecem essas questões de contraste, justamente porque as figuras elas depõem muito positivamente a teu favor, né? E eu acho que todas as figuras merecem evidenciar esse teu cuidado e essa qualidade que você tem. Muito bem. Tá. Nos títulos dos tópicos 2.1, aí você tem 2.1.1, 2.1.2, e esses subtítulos, eles tratam da sequência de revisões que você faz. Para que o leitor consiga navegar mais facilmente pelo teu documento, eu só sugiro, Marcelo,
que você no título coloque RBS 1 e daí a sequência do título. No próximo, RBS 2 e a sequência do título, tá? Na página 50, eu assim, Marcelo, não tenho tanto apego a termos, porque eu acho que quando eu consigo entender o principal está cumprido, mas algumas pessoas, elas têm essa, digamos assim, essa consideração muito rigorosa sobre o significado das palavras. Então, por conta disso, eu sugiro que você não use a palavra viés, tá? Por quê? Porque algumas pessoas interpretam como parcial ou tendencioso, e eu sei que não é nesse sentido que você quis usar. Então, só para evitar alguma crítica nesse sentido, eu só sugeriria a substituição do termo viés por um outro termo, tá? E na página 23, quer dizer, na figura 23, da página 70, você fala de autores que tratam do tema da metodologia. Você, então, traz autores oriundos da revisão bibliográfica sistemática que você conduziu e ainda traz outros estudos adicionais para mostrar aquela figura da página 23. Eu gostei muito daquela figura, acho que ela é muito elucidativa. Eu fiquei, assim, bastante tempo com ela, uns 15 minutos, né? E eu coloquei lá algumas contribuições no sentido, eu acho que ali você tem uma ótima oportunidade para situar o GODP também como uma, digamos assim, metodologia de gestão do design. O teu trabalho, de alguma forma, ele dá conta do design de experiência, ele dá conta do design de serviços. Então, como o teu mapeamento ele vai de 2000, quer dizer, de 1963, alguma coisa assim, até 2000, então eu não sei se você não teria a oportunidade de incorporar outros autores, já que você foi para além da revisão bibliográfica sistemática, para incluir também algumas pouquíssimas metodologias que existem nesse campo, mas para complementar com essas informações. É uma sugestão que eu deixo, mas mesmo assim achei aquela figura ótima, né? Ela é muito sintética e muito elucidativa também. Agora eu tenho uma pergunta para você, tá? Os blocos de referência, eu sei que eles foram incorporados na ferramenta que você criou. Como eu não consegui ampliar muito as imagens para ir no nível do detalhe, verificar as informações, para mim não ficou muito claro se o GODP ele serviu como metodologia de pesquisa para você e se ele foi incorporado na ferramenta, ou se você usou o GODP mais como percurso metodológico mesmo. Então, essa pergunta que eu estou te fazendo, Marcelo, ela é importante para a consideração que eu vou fazer depois, porque é uma dúvida que ficou para mim. Basicamente, a gente utilizou o GODP, ele é um método para orientar e a gente perceber que a gente poderia utilizar ele como base para encaixar a ferramenta na metodologia. Então, basicamente, a gente viu no GODP essa oportunidade de ter essa ferramenta como, vamos dizer, uma ferramenta satélite, uma ferramenta para ser utilizada nos momentos do GODP. Então, basicamente, é isso que a gente traz no processo. Tanto é que aí a gente apontou lá os momentos que a ferramenta pode ser utilizada. Então, do momento 1 até o momento 5 do GODP, onde ele seria utilizado. Porque várias vezes eu fiquei pensando, será que o GODP e os blocos de referência não deveriam estar na fundamentação teórica? Aí eu avançava e pensava, não, é uma escolha e eu acho que ela pode permanecer na metodologia. Mas eu avançava na leitura e, de novo, eu me questionava, será que não deveria estar na revisão de literatura, na fundamentação teórica, né?
E eu vim com essa dúvida para a tua apresentação também. No documento, no parecer que eu estou encaminhando para você e para a Gisele, eu estou citando vários momentos da leitura em que me pareceu que tanto o GODP quanto o bloco de referências, ele deveria estar na fundamentação teórica. Então, foram os momentos em que eu tive esse feeling que eu estou sinalizando para vocês no documento do parecer, né? Então, vai para a avaliação de vocês. Se é melhor manter na metodologia ou me parece que tem uma oportunidade de tratar com mais evidência. Até isso que você falou para mim agora, né, da possibilidade de virar uma ferramenta satélite. Então, acho que se for abordado na fundamentação teórica, tem como expandir um pouco mais essa abordagem e deixar claro para o leitor que não se trata, que vocês não estão utilizando esse conteúdo apenas como estratégia metodológica, mas também como ponto de partida, né? Como, digamos assim, estado da arte do qual vocês estão partindo para o desenvolvimento da ferramenta. Gisele, como é que eu estou em relação ao tempo, só para gerenciar? Acho que está fechado, Gisele. Marli, você tem mais 6 minutos. Tá, então eu vou ser bem sucinta com o que vem por aí. E não tem mais muito não, tá? No tópico 4.4.2.2, quando você apresenta o workshop, tem uma imagem que mostra pessoas sem máscara. Então, eu colocaria uma notinha de rodapé só evidenciando, não precisa nem dizer que foi antes da pandemia, mas só situando o período que foi realizado, porque para ficar bem evidente que não foi no período da pandemia, tá? Na página 134, se fala, se apresenta uma análise onde tiveram alguns participantes, não foi um número tão alto de participantes, as informações elas foram convertidas em porcentagem, né? Aí eu só coloquei a indagação, como não foi um número tão alto, se de repente não vale a pena manter os valores absolutos que contribui ou facilita a interpretação do leitor. Mas também se a decisão for pela manutenção da porcentagem, não tem problema. Algumas imagens, elas, quando fui ampliar, elas não me permitiram a visualização, e eu acho que para o teu trabalho isso é importante, Marcelo, justamente porque elas trazem muito detalhe, né? Eu acho que só com as tuas imagens a gente consegue fazer um estudo analítico de horas. Então, assim, acho que só seria interessante se a gente realmente conseguisse fazer a leitura de todas as informações que vêm embutidas nas imagens. E na página 149, quando você mostra a possibilidade de complementar o trabalho com uma página no Instagram, eu fui lá, tentei acionar o QR Code, mas eu fui remetida ao meu e não consegui chegar no teu. Eu fiquei bem interessada, bem curiosa em verificar, vale a pena acompanhar, acho que vale a pena incluir no seu trabalho, né? O link de acesso preciso para o teu Instagram, para que a gente consiga acompanhar essas informações. Assim como o vídeo que você mostrou hoje, né? Em que você está pedalando, tem lá o cafezinho, ficou tudo muito lindo. E como você está falando de experiência, eu acho que faz todo sentido você incorporar um link também, e justamente porque o teu trabalho vai ser consultado, tenho certeza, incluir o link desse vídeo também, porque aí algumas coisas elas ficam tangíveis também, né, para quem vai ler o teu trabalho. E aí tem algumas considerações que encaminho para você posteriormente. Eu só queria finalizar te parabenizando. O nível de envolvimento do teu trabalho ele fica explícito no documento, já havia ficado explícito na tua qualificação e também ficou explícito nos teus agradecimentos e no modo como você se referiu
a tua orientadora. Então, eu tenho certeza que o trabalho significou muito para você. O documento, ele revela isso em termos detalhados. Então, espero, de fato, que você consiga continuar, prosseguir, que é um trabalho que merece visibilidade. Desejo sucesso, tá? Obrigada, professora Marli. Marcelo, você tem alguma colocação para a professora? Obrigado, professora Marli, pelas contribuições. Ali no Instagram, eu até achei estranho, porque quando eu gerei, depois eu não conferi mais, eu não sei se desconfigurou, alguma coisa assim, mas quando eu gerei esse QR Code, já era para direcionar para o Instagram. Inclusive, o vídeo está ele tá no perfil do Instagram. Então, confesso que depois, agora, na reta final, eu não conferi para ver se o QR Code estava funcionando. Então, era para ter funcionado. Talvez seja também porque eu sou uma usuária bissexta do Instagram, que não estava conectada, enfim, né? Pode ser também. Mas o vídeo tá na conta lá, e eu dou uma conferida depois para ver se o QR Code está funcionando certinho. Então, mas obrigado pelo apontamento ali e todos os outros apontamentos também. E já aproveito também para parabenizar a professora Gisele pelo excelente trabalho, né? E assim como no documento do Tiago, recentemente ficou muito evidente a tua participação como orientadora, a gente consegue perceber essa mesma relação no trabalho do Marcelo também. Então, parabéns. Bom, obrigada, Marli. Muito obrigada aí pelas tuas contribuições. Eu já vou chamar, então, a professora Gabriela Mager, professora da UDESC, colega, professora do Departamento de Design, atua na pós-graduação, né? Então, aí junto à FAPESC, agora também nessa nova frente, né? Então, Gabriela, é um prazer estar contigo e você fique à vontade aí para fazer as considerações, tá bom? Obrigada, Gisele. Então, boa tarde a todos e todas, essa banca de professoras muito amigas, se eu posso chamar assim, né? A gente já vem se acompanhando há bom tempo, né? A Marli foi minha colega de doutorado, né, querida. Gisele, já há bastante tempo que a gente, né, participa de atividades profissionais, e é minha colega agora, né, também já tem uns anos no programa de pós em design da UDESC, e a Berenice, já de longa data, não vou nem entregar aqui os anos, né, Berenice? Deixa para lá. Marcelo, queridíssimo, né, desde da graduação a gente percebe que é uma pessoa engajada, motivada, que vai a fundo no que faz. Nunca esqueço, né, quando ele batalhou para fazer a mobilidade acadêmica, foi lá para o Trento, né? Foi lá para Bolzano. Bolzano, não esqueço. Então, tem muitos anos isso também, mas ele tem essa característica, né? Ele entra de cabeça, ele faz tudo com bastante dedicação e sempre com muito esmero, né? E a gente observa isso no trabalho. Então, acho que, né, o orientando e orientadora fizeram um excelente trabalho. A gente observa que, em termos de estrutura, né, em procedimentos, em fundamentação, o trabalho está impecável. Né? Ele realmente está muito bom. E depois de falar, né, depois da fala da professora Marli, fica um pouco complicado, porque ela apontou quase, né, tudo que eu também tinha observado em relação a muito do trabalho que foi feito. Na leitura a gente não percebe esse aprofundamento, então acho que sim, tem que ser aprofundado, porque ele não está valorizando a ferramenta e todos esses procedimentos, ele está mais en passant em alguns momentos, mais superficial, então acho que cabe colocar no texto mais detalhadamente todo esse processo. Mas eu vou abrir aqui o arquivo e vou apontando algumas questões, né, além do que a Marli já apresentou, que eu acho que posso estar contribuindo agora aqui na banca, né?
Logo que eu peguei o trabalho, que eu vi o título, né, a consideração dos elementos que compõem a experiência do usuário na prática projetual do design, proposta de uma ferramenta. Eu fiquei um pouco consternada, assim, elementos, mas que elementos são esses? Como assim a consideração dos elementos, né? Então, me causou um estranhamento quando eu vi o título. Eu até faço uma sugestão aqui para deixar um pouco mais claro, depois, né, que eu li o trabalho, voltei, em que eu acho que tem que valorizar a ferramenta, né? Eu até sugiro. E se for lentes da experiência, 2 pontos. Proposta de ferramenta que considere elementos que compõem a experiência do usuário para a prática projetual do design. Então, talvez, ou algo nesse gênero, né? Então, acho que modificar para ficar mais claro, para evidenciar o que o trabalho traz, qual é essa contribuição, né? E aí, lendo, né, o resumo, no resumo também eu acho que dá para deixar um pouco mais clara essa questão, evidenciando, né, o que seria essa ferramenta. Ela ainda está um pouco confuso ali no resumo, na leitura. Deixa eu pegar aqui. Aí depois, entrando na introdução do seu trabalho, eu já me deparei ali com infográficos, né? E eu adorei a forma como essas informações, que são mais complexas, elas estão sendo apresentadas. Então, ao longo do trabalho, todas essas imagens que foram construídas, elas estão sensacionais. Eu queria, né, valorizar isso aqui do teu trabalho, mas, ao mesmo tempo, como tem esse trabalho de complexidade, de tentar trazer de maneira mais simplificada essa informação, por vezes faltou um apoio no texto, para apoiar mais esses infográficos. Então, também eu fiz alguns apontamentos ao longo aí do texto, tá? Aí, aqui na parte, né, introdutória, eu achei que está muito bem construída, traz o pressuposto, e aí o objetivo geral é que eu acho que tinha que ser um pouco complementado, né? Porque está como desenvolver uma ferramenta que considere os elementos que compõem a experiência do usuário na avaliação de produtos, serviços e interfaces digitais, visando a geração de diretrizes de projetos da experiência. Aí eu fiquei pensando, tá, projetos da experiência, logo que eu li, mas isso é aplicado para qualquer tipo de projeto, para qualquer metodologia, para qualquer campo de ação. Aí depois que a gente entende o teu trabalho, fala, não, mas é um recorte, né, projetos de experiência no campo do design. Então, acho que aqui no objetivo geral seria interessante tu complementares, né, que é a geração de diretrizes para projetos de design da experiência, ou enfim, aí vocês, né, analisem se tem como complementar isso, né. E nos objetivos específicos, ali no último, que estava aplicar e analisar os aspectos da experiência do usuário para avaliar produtos e serviços, e já é um outro, né? O criar diretrizes de projeto, você traz aqui uma proposição, né, dessas diretrizes. Então, já é um novo objetivo específico. Então, propor diretrizes de projeto de design com foco em experiência do usuário, é a sugestão que eu faço para vocês, né? E aí tá muito redondinho, né? E aí depois, deixe-me ver o que mais aqui na introdução. Né, tem aqui a jornada do pesquisador, que eu achei muito bacana o infográfico também. Tem alguns comentários que eu faço, que depois tu vê no documento que eu vou te passar. A fundamentação teórica, eu acho que ela também está muito bem construída, né? Ali no item 2.2, quando aborda design, é lógico que tu trazes excelentes autores que conceituam design, mas justamente por trazê-los, eu acho que, eu sempre indico, né, que uma vez que a gente está conceituando a área, seria interessante trazer a entidade mundial do design, trazer a WDO, né, a World Design Organization, que antigamente a gente chamava de CID, que ela tem um conceito muito amplo e muito interessante que cabe aqui no teu trabalho, então eu sugiro, né, se for de teu interesse, acrescentar.
Lógico que todas as indicações que eu estou fazendo aqui são sugestões, porque o trabalho está muito bom, e como leitora, assim como a professora Marli, a gente vai apontando momentos em que um complemento no texto vai facilitar o entendimento por parte do leitor, porque no trabalho científico a gente não pode deixar lacunas, dúvidas para o leitor, a gente tem que estar preenchendo essas lacunas e dizendo exatamente o que nós queremos, né? Não deixar margem para, tá, mas como será que foi feito isso ou aquilo? Como é que se gerou esse ponto? Então, é mais nesse sentido, tá, Gisele e Marcela? Então, é mais como sugestão mesmo. Eu gostei muito da análise dos termos, né, trazendo, que a gente vê uma amplitude, né, de autores falando até com conceitos diferenciados, experiência do usuário, experiência do cliente, do consumidor, experiência de marca. Então, eu achei muito bom esse debate que foi feito aqui na Fundamentação Teórica. Eu acho que vale até um artigo, né, sobre isso, para esclarecimento de termos, onde que aparece, onde que não aparece. Vamos ver o que mais. Lá depois, né, quando entra já na RBS, né, e depois também no estudo de caso e workshops, uma questão que eu achei interessante, porque, bom, tem lá tanto no resumo, né, quanto ali no sumário, aparece o termo lentes, né, e a gente vê que a tua ferramenta chama Eu Lentes. E aí eu fui esperando que tivesse uma conceituação, uma explicação, por que vem esse nome lentes, da onde que vem isso? E só o final, lá no apêndice, na página 205, se não me falha a memória, é que vem da onde foi extraído, né, esse conceito do lentes. Então, eu acho que seria interessante, no primeiro momento, seja ali na introdução, ou na apresentação, ali no resumo, em algum local, você já fazer essa conceituação, demonstrar onde for possível, né? Colocar de onde veio esse termo e por que você está adotando ele, tá? Porque ficou perdido lá nos apêndices. Tá? Bom, vamos ver que mais de contribuição que a Marli não tenha falado, né? Depois eu vou, assim como a Marli, eu senti falta, né, de evidenciar no teu vídeo, na tua apresentação, ficou muito, muito bom. A gente passou a entender a complexidade da ferramenta. Então, acho que no texto precisa evidenciar um pouco mais, aprofundar isso ali no passo a passo. E aí eu vou já para as considerações finais, que ali eu aponto algumas questões, né? A estrutura do trabalho acadêmico, ele tem sempre essas grandes partes, né? A grande estrutura vem essa introdução, depois essa base teórica, depois vem a pesquisa, de fato, né? A contribuição ali do pesquisador, e por último as considerações finais, que são esse grande fechamento do trabalho. E que esse grande fechamento, ele tem que ir trazendo, relembrando essas entregas que foram feitas ao longo do trabalho. E aí ali eu fui apontando, né, que existe, digamos assim, a citação do que foi feito, mas não a entrega. O que eu quero dizer com isso? Né? Por exemplo, aqui logo no início, né, foi possível identificar na fase 1 ali uma série de trabalhos científicos. Então, traz de novo aqui para as considerações finais os dados. Quantifica, né? Quantos trabalhos foram encontrados, quantos que você analisou, quais que foram de referência fundamental aqui para a construção da tua ferramenta. Da mesma forma ali, né, da figura 6 ali, da linha do tempo, com os métodos de design, que também eu achei muito bacana, mas descreva aqui nas considerações finais, né, qual o resultado dessa revisão, porque está só citado que ela foi feita, mas no que contribuiu para a tua ferramenta, né? Então, aprofundar aqui nas considerações finais. Com base nas revisões sistemáticas, apontou-se uma série de fatores que foram incorporados no instrumento. Quais foram esses fatores? Relembra nas considerações finais. Né? E a etapa 4 também, a coleta com os profissionais de design, também relembrando quantos que participaram da pesquisa, de que forma que essa pesquisa foi feita,
algo que a Marli também citou e que eu acho que é importante, né, a questão ali das imagens, porque não tem o período em que foram feitas essas pesquisas, então acrescentar tanto ali com a empresa júnior, com o grupo de alunos da disciplina, quanto com os profissionais de design, então está pontuando, detalhando melhor, né, o critério de seleção ali das pessoas que participaram, o período que foi feito e a caracterização dessa amostra, né? E aí, por fim, né, a pergunta que eu te faço, né, porque tem a construção da ferramenta, que não houve, né, a possibilidade, em função da pandemia, de fazer essa validação numa realidade, o que não desmerece a ferramenta, muito pelo contrário, né, seria uma etapa realmente assim para evidenciar o uso e, de repente, fazer algum ajuste. Mas eu te pergunto, né, pelo que nós temos aqui, houve a necessidade do mediador ali com os grupos de trabalho, o mediador fazendo as explicações necessárias para o uso correto da ferramenta. E que aí tu trazes uma solução que seria pelas redes sociais, ali pelo Instagram, ter isso, o que é bem bacana, né? Mas até que ponto, né, precisa da figura do mediador, aonde que teve essa dificuldade, né? Então, acho que também cabe estar detalhando melhor, tá? E, por fim, né, eu acho que essas sugestões todas de encaminhamento, né, da pesquisa eu achei muito boas, e tu és um cara extremamente organizado, né, todas as coisas com bastante cuidado sendo feitas, então eu acho que, né, tô bem satisfeita com o teu trabalho, são sugestões que eu faço, obviamente, e aí fico à disposição também se tiver alguma dúvida, algum questionamento. Obrigada. Obrigada, professora Gabriela, muito obrigada pela leitura atenciosa. Marcelo, você quer fazer alguma consideração para a professora? Obrigado, professora Gabriela. Não, eu acho que esses apontamentos da prof são bem pertinentes, assim, confesso que algumas informações a gente, ao longo, como é um trabalho tão moroso, de tantas informações, a gente acaba até perdendo um pouco o fôlego na hora de expressar todas essas informações, e aí acaba a gente acha que está tão explícito, está tão na nossa cabeça, tão à mostra, que aí a gente acaba deixando a desejar um pouquinho né, como a gente está tão em cima daquele trabalho e tal. E aí eu acho que realmente quando a gente faz a apresentação com vídeo e tal, fica muito mais explícito como foi o processo, né? Então, realmente eu acho que dá para a gente conseguir, quem sabe, esmiuçar um pouquinho mais esses processos, assim, sabe? Obrigado, Gabi. Obrigada também, Marcelo. Professora Berenice, por favor, suas considerações, fique à vontade, viu? Certo. Muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar nessa banca também, professora Marli, professora Gabriela, cumprimento a professora Gisele, que está numa maratona aí nos últimos tempos, né? De tanta banca, a gente sabe o esforço também para trazer, né, esses trabalhos e conseguir, enfim, cumprir os prazos. E claro, né, cumprimento o Marcelo, já começando a parabenizá-lo, né, Marcelo, pelo fechamento, enfim, por chegares nessa etapa, principalmente nesse período tão conturbado aí dos últimos meses, enfim, ano 2020, 2021, e justamente toda a força, né, o interesse e justamente esse esforço para fechar o trabalho, né? Então, de fato, te parabenizo. Queria começar destacando aquela primeira frase ali que você trouxe do Rassenzal em relação à tua apresentação, né? Então, te parabenizo pela apresentação. De fato, a tua narrativa, que ela foi muito envolvente, né? Então, eu diria também assim que você trouxe de modo persuasivo, mas também emocionalmente interessante, assim, né? Trazer as mídias, trazer a maneira como você pensou em construir essa narrativa, né? Então, ou seja, você está na temática certa, com certeza essa área da experiência aí, enfim, é o teu campo, é o teu chão, você tem trabalho para o resto da vida nessa temática, né? Então, é muito importante, assim, demarcar esse perfil. É muito bacana de observar, por exemplo, toda essa experiência que você narrou ali mesmo
com o case da bicicleta, né? Eu fiquei imaginando alguém que não conhecesse bicicleta, como seria essa experiência, né, para montar. Então, mostra, na verdade, o teu vídeo, ele explicita isso, a complexidade da temática, né? E, de fato, o teu acerto, né, em trazer essa ferramenta como apoio para projeto, nesse sentido. Você tem os elementos na ferramenta, entretanto, a experiência das pessoas, né? Ou seja, o designer, ele vai projetar a partir desses elementos, buscando, né, adequar esses elementos, mas cada um vai ter essa experiência em função da estrutura que você propôs ali na ferramenta. Então, considero assim que eu que participei da qualificação, né, que você atingiu os seus objetivos. De fato, assim, um diferencial, a gente percebe essa conexão da temática com a gestão, né? Então, essa aproximação, a própria relação entre o GODP e essa ferramenta, justamente eu lembro de se comentar isso lá na qualificação, né? O quanto ela também amplia as possibilidades, né? E mostra o dinamismo de todo esse processo que está relacionado à experiência e de melhoria contínua em relação a todos esses contextos, né? Até a esses elementos que fazem parte ali, né? Considerando tanto os contextos, o usuário, os próprios sistemas, né? Então, acredito que essa conexão ela foi muito feliz e, de fato, vai contribuir para todo o laboratório, todo o núcleo, enfim, e justamente pode ser aprimorada, testada em vários contextos, né? Vou também, como sou a terceira a falar, comentando aqui alguns pontos, mas tentando não repetir alguns aspectos que foram considerados. Eu, assim, considero que você fez, de fato, um trabalho exaustivo, né? Você teve N ações metodológicas. Concordo com as professoras que, em alguns pontos, justamente ali na aplicação, nas turmas, né? no próprio grupo da UDESC, da empresa Júnior, que faltariam alguns dados, né? Então, isso seria importante de deixar mais claro ali o período, o perfil das pessoas que participaram, né? E também a tua percepção no fechamento, lá nas limitações, de como foi a resposta desses grupos. A gente tem notado, não só em bancas, né, mas também, por exemplo, os meus orientandos acabam trazendo aplicações para turmas, para equipes, mas existem particularidades, né? Então era legal você deixar essas particularidades demarcadas em função justamente assim, o que foi positivo e aonde ocorreu falhas. Um ponto que me pareceu assim, muito relevante foi justamente no momento que você fala do Canva, você fala da jornada, né? Então logo linkei com a experiência que eu tenho também em algumas turmas, né? Em geral, quem está no começo das disciplinas ou faz, né, menos projetos, não consegue desenvolver jornadas, né? São processos complexos. Aí você traz a proposta do Canva, que me pareceu muito pertinente. Né? Aquilo foi um insight muito valioso, né? Que é justamente demarcar a importância ali, de alguma maneira, simplificar esse processo, né? Para que os designers consigam se apropriar. E esse valor de designers que estão iniciando esse trabalho, né, essa percepção, esse olhar para a experiência do usuário. Então, ali me pareceu assim, foi um insight muito rico, mas, de fato, você poderia talvez esmiuçar mais algumas limitações, que elas sempre existem, né, em relação a essas aplicações com turmas, e uma delas está associada a essa perspectiva, assim, qual é a experiência projetual que essas pessoas já têm, né, porque ali você comenta que eles participaram de 3 ou 4 projetos, mas, em geral, a gente percebe que é um público que não tem tanta experiência nessa área, né? Não tem um repertório maior nessa área. Então, de fato, a aplicação, né, com profissionais em case, enfim, teria sido mais legítima nesse sentido. Não quer dizer que invalide o teu trabalho, né? Mas apenas para deixar mais claro as limitações dessas etapas, no sentido de contribuir para quem vai fazer pesquisas, quem vai a campo, né? Porque volta e meia temos alunos, né, trabalhando com turmas de graduação, de pós-graduação, e entender essas limitações. Um aspecto que eu vejo assim importante é em relação à padronização de alguns termos que você utiliza, né? Então, eu até queria te perguntar qual é o nível de hierarquia que você organizou durante a tese como um todo, com relação a essas 3 palavras, esses 3 conceitos, por exemplo, elementos, fatores e lente,
né? Tem a ver um pouco com o que a Gabriela comentou. Como é que você relaciona esses três conceitos? Então, prof, o que acontece? Eu entendi, assim, ao meu ver, os elementos, ele é um termo mais abrangente, mais genérico. Então, é por isso que no começo eu falo sobre elementos e fatores e tal, e aí depois eu defino para aspectos. Por isso que eu até trago ali depois que são aspectos da experiência. Eu quis reforçar isso porque para que aí delimitasse um pouquinho mais quais são esses componentes da experiência. Então, por isso que eu acho que o elementos fica muito aberto, mais abrangente, assim, e aí a gente vai... Também fatores ficam muito abrangente e aí a gente vai especificando mais. Não sei se ficou claro. Não, eu entendo que há esse afunilamento, né? Inclusive ali na revisão, e muito aparece também em outras pesquisas nessa área, é o termo dimensão, né? As dimensões da experiência, que é mais amplo ainda, né? Então você foi tentando enxugar, mas esses termos eles vão e voltam, de modo que seria interessante você padronizar em que momentos da pesquisa, já pelo teu amadurecimento e o entendimento desse momento em que a pesquisa está, como é que você evolui, né? Para fatores, para aspectos, porque aí entra os aspectos e as lentes também, né? Eu concordo com a Gabriela de caracterizar melhor o que é essa lente, que, aliás, é um conceito muito interessante e ele, de fato, é proativo, porque ele faz com que os designers possam olhar, né, a partir daqueles eixos, daqueles pontos que você está trazendo na ferramenta. Ampliar esse olhar, né? Porque me parece assim que toda a questão da experiência do usuário é justamente isso, né? O esforço para se conseguir, né, ampliar essa possibilidade da experiência, melhorar a experiência, gerar, né, universos e, enfim, contextos de projetos que possam proporcionar uma melhor experiência. Então, é sempre um caráter proativo e você, ao longo da tua tese, isso fica claro, né? Mas, de qualquer forma, esse amadurecimento e essa especificidade em relação aos termos e essas trocas que vão acontecendo, poderia, agora com calma, né, dar uma revisada. Já comentei a questão da jornada, que é muito interessante. Um aspecto também que me chamou a atenção em vários momentos do texto, você chega a reforçar muito essa dimensão do produto, né? Aí, não sei se de fato ela teria tanto valor, considerando hoje mesmo essa perspectiva de um produto digital, né? Então, se a gente está falando de interface, a gente está falando de produto digital, ou seja, a gente não está necessariamente fechando numa qualidade X ou Y de uma interface, porque justamente essa experiência é interativa e a interface é mediadora e etc., né? Me parece que em alguns momentos do texto há um certo tom para separar um pouquinho o que é produto, o que assim, até certas divisões não fazem mais sentido hoje, né, nessa perspectiva. Então, tenta agora com calma ler e observar, assim, na verdade, não precisaria ficar insistindo tanto nessas, né? A gente tem produtos de design, né, e eles podem ter raízes e eixos de base, mas, na verdade, a experiência ela é temporal, ela tem todas aquelas dimensões e os fatores que você está elencando, né? Então, de fato, é mais essa revisão. Né? E, assim, das questões que eu tinha que colocar, que já muitas também já foram faladas, né? Eu fiz anotações aqui no arquivo, envio, né? Mas eu queria realmente te parabenizar, né? E, de novo, parabenizar pela tua apresentação, né? Eu considero que teve até essa perspectiva narrativa, até poética, envolvente, né? Eu acho que é muito pertinente da gente pensar hoje como, né, também a gente vai encaminhar nessa condição mesmo remota e com a presença das mídias as defesas, né? Então, acho que você fez aqui um bom casamento, considerando aí a temática. Eu tentei acessar o Instagram, mas aí você tinha que me autorizar, então não consegui. Você não tinha me autorizado ainda, acredito que agora há pouco que você fez essa autorização, né? Mas, assim, parabenizar pelo trabalho,
novamente assim pelo esforço em fechar, né, nesse período, parabenizar a orientadora também, a gente sabe aí do fôlego necessário, né, para um trabalho nessa dimensão e com todo esse escopo, né, que a gente discutia muito já lá na qualificação, mas acredito sim que vocês chegaram num resultado tangível, claro, né, e que tem contribuições para a área de design e para o núcleo, né, para toda a equipe do laboratório. Parabéns. Muito obrigada, Berenice. Marcelo? Não, eu só agradeço mesmo a Berenice pelas contribuições e acho que a participação sua e de todas as professoras foi muito importante para contribuir com esse projeto, com essa pesquisa e é isso. E aí eu e a Gi vamos conversar, né, e ver o que a gente, como a gente vai prosseguir. Mas agradeço novamente essas contribuições. Muito obrigada. Então, aí eu vou aproveitar aqui para fazer um apanhado geral dessa participação assim, das professoras que, né, a gente já tem tantas atividades, e claro que a gente está muito na pós-graduação, é por amor à pesquisa mesmo, né? Então, essas leituras, e são leituras densas, né? Um trabalho de doutorado também exige isso, então eu de antemão já agradeço o carinho de vocês e também que vocês puderem enviar os documentos, né, com as anotações. A gente também vai ter acesso, Marcelo, a essa gravação, então você pode ver e escutar e a gente vai ver aí todos os ajustes que foram necessários, né, nesse tempo que a gente tem. Então, assim, agradeço mesmo, dizer que a conversa que nós tivemos na qualificação com a professora Marli, a Berenice, os comentários, né, foram muito pertinentes e importantes na época, para redirecionamentos, né, para fazer recortes, assim, a gente realmente, o Marcelo se debruçou bastante, o Marcelo é muito intenso, é uma característica dele, né, Gabriela? Você que conhece também bastante, é assim, muito prazeroso trabalhar com ele, já estou, acho que uns 6, 8, não sei, 7 anos, já virou patrimônio, já tem uma plaquinha, né? Porque a gente já está há muito tempo junto, né, Marcelo? Nessa parceria aí. E o Marcelo é muito intenso, então tem que tirar ele, né? Tem que cutucar e dizer, já deu, já foi, acabou, deu teu tempo, né? E então, assim, e ainda o desafio do Covid, né, gente? Acho que é bem importante deixar isso registrado. Eu também, de alguma forma, no trabalho final, a gente vai estar deixando isso evidenciado, porque eu tenho falado que nós estamos num contexto único, né? Então, acho que muitos registros devem ser feitos desse momento, né, para as gerações que vão vir aí e para os trabalhos futuros, né? Então, o redirecionamento da pesquisa do Marcelo em razão do Covid, né, que eu sempre tenho um olhar muito positivo para as situações, mesmo diante dessa situação difícil. Eu digo, o que esse contexto está mostrando, né? Essa necessidade da gente fazer esse mergulho profundo, né? E no dia que a gente saiu para tomar um café o ano passado, para falar dessa parte que viria de uma possível aplicação, né? Não era uma validação, a validação a gente entende que é ao longo dos anos, não é assim para validar uma ferramenta, mas existia uma intenção, viu, Gabriela, você que não estava na quali, de fazer uma aplicação novamente, né, com os grupos e ter uma avaliação para ter uma percepção de uso, né? E aí veio tudo isso, né? Então, a gente teve que lidar com cada um, com as suas pesquisas, com essas readequações, mas eu digo que nada é por acaso. Ontem, ainda quando fizemos alguns testes aqui na plataforma, eu disse, Marcelo, nada é por acaso. E quando eu cheguei para ele no café o ano passado, eu falei, olha, você vai aplicar a tua ferramenta num caso real, você vai aplicar, para você ser profundo nisso. E ele falou, nossa, e eu tô para comprar uma bicicleta, então quem sabe eu já não faço, né, o processo todo. Falei, perfeito, juntou a fome com a vontade de comer, tá tudo certo. Eu acho que não seria tão profundo se ele tivesse feito uma aplicação com os alunos, né? Porque a gente tem uma demanda de tempo, de sala, então eu vejo que foi muito oportuno a gente usar esse contexto a favor, né, Marcelo? Agora vão vir as outras aplicações, né? Necessidade de aprimorar, refinar, enfim, né? Ele tenho certeza que vai continuar a trabalhar. E nas últimas revisões desse ano, que a gente também saiu para tomar café, né, Marcelo? Marcelo, está faltando uma parte importantíssima do teu trabalho, que é a apresentação da ferramenta. Ele trouxe tudo pronto, montado, funcionando,
Falei, cadê o capítulo que fala da apresentação? Ih, é mesmo, esqueci de falar disso, né? Óbvio, né? Então, foi muito interessante também, mas assim, estava tudo sistematizado, organizado, escrito, mas não estava com aquele, né, com aquele brilho que precisa ter, né? Então, acho que agora é o momento que vem, né, esse tempinho agora de refinar o documento final, de fazer esses ajustes, né? Então, foi muito, muito bacana, assim, acho que você vai ter tempo para isso agora, Marcelo, para fazer esse refinamento, tá? E esperamos que, claro, a ferramenta funcione e tenha, né, o uso. O Instagram está fechado ainda, né? Foi uma das questões que a gente comentou, que ficaria fechado, né, até a defesa, e até para pensar estrategicamente como isso vai funcionar e ter um controle, porque a gente sabe que depois que foi aí, né, para as redes sociais, um abraço, né? Então a gente vai ter bastante cuidado com relação a isso também. Tá? Então, eu agradeço muito, todos os comentários foram registrados, a gente vai prosseguir depois para conversar, e eu vou passar, então, Gabriela, Marli e Berenice, eu vou abrir uma sala de apoio e eu carrego vocês para lá, tá bom? Marcelo, vamos pausar a gravação, não é isso? É isso. Ó, você me lembrou de te lembrar, então. Então tá bom, eu vou pausar. Agora me lembra na volta. Tá, não, beleza. Eu só queria fazer... Tá bom. Então vamos lá fazer a leitura da ata, né? Às 14 horas do dia 30 de julho de 2021, com a realização da defesa e participação dos membros por meio do sistema de interação de áudio e vídeo em tempo real, em acordo com a Portaria Normativa 02/2020-PG, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a banca examinadora, composta por mim, professora Gisele Merino, orientadora, professora Berenice Santos Gonçalves, professora Marli Terezinha Everling, examinadora externa, Univille, professora Gabriela Botelho Maggi, examinadora externa UDESC, para avaliar em sessão pública a tese de doutorado do aluno Marcelo Pereira Demiles, com o título A Consideração dos Elementos que Compõem a Experiência do Usuário na Prática Projetual do Design, proposta de uma ferramenta. A banca, então, após a apresentação e arguição ao candidato, resolveu que seu trabalho está aprovado. Marcelo, parabéns, com alterações no prazo de 60 dias para a entrega da versão final, né? Você vai considerar as sugestões feitas pela banca, né? A gente vai depois colocar isso direitinho. Então, parabéns, né? Parabéns à sua família, né? Muito obrigada aí novamente às professoras por estar aqui junto. E eu agora, então, abro a palavra para alguém ou para alguns que queiram entrar e falar alguma coisa para o Marcelo. Vocês podem estar entrando com áudio, aqueles que assim o entenderem. Deixamos aqui um espaço aberto. Muitos parabéns no chat, né, Marcelo? Depois eu salvo aqui e encaminho para você. Tá bombando aqui. Nós vamos ver. Então, Marcelo, abro a palavra para você. Então, novamente eu queria agradecer a banca pelas contribuições. Foi muito proveitoso, eu acho que vai dar para lapidar muito bem esse trabalho, assim. Eu acho que a gente vai conseguir colher vários frutos dessa minha pesquisa. E foi um processo bem difícil, assim, mas não foi fácil, confesso. Mas, ao mesmo tempo, uma experiência ímpar, memorável e significativa, né? Então, mais uma vez, eu agradeço. E às vezes eu achava que esse dia nunca ia chegar, né? Mas chegou. E vamos colher novos frutos aí. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram, assistiram a minha apresentação, né? As contribuições. Obrigado novamente à Prof. Gi pela paciência, por me puxar, por fazer eu recalcular a rota, falar, não, vamos por aqui, vai para cá. Enfim, é isso. Obrigado, gente, e
Vamos lá, quem sabe um pós-doc agora? Bora! Bora, tem que continuar, tem bastante oportunidade de seguir, né? Inclusive dessa ferramenta se tornar digital depois, que eu acho que vai ser um dos grandes avanços aí, né? Então, professoras, algum comentário, gente, para ir fechando? Deixo aberto. Queria só agradecer o convite mais uma vez e parabenizar vocês dois pelo trabalho. E acho que tem muito chão pela frente também aí, fazer pós-doc, a ideia de fazer, né, a ferramenta digital é sensacional, então tem que ir nessa rota. Sim. Eu gostaria também de parabenizar, acho que o trabalho tem bastante futuro e agora é decolar, né? Parabéns. Também reforço os parabéns, com certeza tem muito trabalho pela frente, muita utilidade a ferramenta, né? Eu estava até, esqueci de comentar ali na hora que eu estava falando, mas a pesquisa que você fez com os designers, na verdade, os designers acabam usando uma série de técnicas, né? Mas qual é o sentido real daquela técnica em cada etapa não fica muito claro, né? Então, com certeza, vem agregar. Parabéns. Nova fase, né? Sucesso aí na continuidade. Novo ciclo. Muito bom. Vamos fazer um print? É isso que eu ia falar. Vamos já que não dá para a gente se abraçar assim, né? Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto, então. 1, 2, 3. Prontinho. Muito obrigada. Parabéns, Marcelo. Foi um prazer te orientar, te acompanhar. Estarei sempre aqui, certamente, para trocar, né? E bora publicar esse material. Vai ter que ser publicado agora, bastante. Temos muitas coisas pela frente, tem que divulgar, né? E parabenizar seus pais, sua família, né? Uma pessoa de bem. Você é uma pessoa de bem. Isso é tão gostoso, né? Tão bom. E os pais merecem escutar isso. A gente que é pai e mãe, a gente sabe, né? Porque a gente plantou, então tá colhendo agora, né? Então, parabéns. Sempre muito bom estar contigo, né? Vou sentir falta dos cafés do laboratório. Marcelo era o cara que chegava com os cafés, né? Cheio dos bolos, né? Da palha italiana, né, Marcelo? É verdade. Mas com certeza está na lista, porque você vai ter que fazer em algum momento isso, né? Eu vou ficar devendo para a banca, porque estava na ideia a oferecer a palha italiana para vocês. Eu quero. Ele faz. Eu topo. Ele tem que mandar entregar. Não tem delivery. Aliás, depois da pandemia, qualquer festinha a gente vai estar comemorando. É verdade. Com certeza. Muito obrigada, Berenice. Obrigada, Gabriela. Marli, muito obrigada, viu? E espero em breve estar com vocês fisicamente. Se cuidem. Estou liberado para tomar uma cerveja agora, um vinho? Depois da pandemia, café nenhum mais será adiado, né? Não, com certeza. Todos eles serão válidos, né, Marli? Muito obrigada, gente. Uma ótima